são os ajustes, né? A gente está tentando fazer alguma coisa e começam a surgir situações que representam, entre aspas, ou não, né? Então, voltando lá na questão da criança, quando você fala em processo civilizatório, é muito comum a gente pensar em civilização, né? Civilização romana, civilização chinesa, assim, a gente pensa em termos de sociedade, né? E de uma coisa grande. Você pensa em civilização, você olha uma cidade, você chega numa cidade, essas megalópolis que surgiram, né? Nos últimos 200 anos, né? E você olha aquilo tudo, né? Você fala, nossa, civilização, né? Às vezes você pega uma pessoa que está numa tribo, vivendo numa tribo lá, morando em ocas e pisando no chão, contato ali com a natureza, né? Há uma tendência, né, do nosso mundo ocidental de dizer, olha, esses aí são selvagens, eles não são civilizados, né? E nós é que somos civilizados, porque a gente tem carro, a gente tem apartamento, a gente faz edifícios, né? Fazemos todas essas coisas, a gente anda de avião, né? Isso é ser civilizado, né? E a gente acaba confundindo, né, a ideia de civilização com a ideia de tecnologia, né? Você está vivendo um mundo tecnológico, grande parte influenciado pela ciência e tudo, mas aí surge a indagação, né? Até que ponto, quando você fala civilizado, o que você está querendo dizer, né? Até que ponto isso é civilizado, ou aquela pessoa que vive lá na tribo, que tem toda uma construção social também, e se reproduzem aqueles valores sociais e vivem, né, nascem, crescem, morrem, tem várias gerações, né, constroem uma cultura, eles também são civilizados, né? Então a gente já começa a questionar isso, né, essa coisa, essa civilização que a gente está, esse processo, né, que a gente está vivendo, ele é também gerador de poluição, ele é gerador de problemas, contribui para as neuroses, para os problemas emocionais, né? Então a gente começa a pensar, né, e a questionar isso, né? Que civilização é essa, que civilização é aquela, né? E o que há em comum, né? Onde a gente vai estar trazendo aqui para a questão da criança, o que há em comum entre essa sociedade que a gente vive, né? E a sociedade lá, tribal, que vive nas florestas, né? O que há em comum, né? Que a gente possa estar pensando, né? Tem um antropólogo, que é o Lévi-Strauss, que é um francês. Depois eu vou passar as referências bibliográficas, depois se a gente fizer uma filmagem, aí a gente vai editar o filme, aí eu coloco, aí a gente manda para vocês os nomes dos livros e tal, né? E o Lévi-Strauss, ele estudou as sociedades, né? É um tema também citado por Freud, né? No livro chamado Totem e Tabu, né? Que se você pegar uma sociedade, né, por mais primitiva que ela seja, né, tipo os nômades da Austrália, são tribos nômades que não fazem agricultura, eles só caçam e fazem extrativismo e vão caminhando pelo continente australiano, vivendo nessa atividade nômade. Seria, do ponto de vista antropológico, as sociedades mais primitivas em termos de organização social. Nessas sociedades, você vai encontrar, se você encontrar uma sociedade que tem uma única lei, né, uma primeira lei, né, que organiza essa sociedade, essa primeira lei vai ser o tabu do incesto, né, que é o quê? Que é o que nos diferencia dos animais, né?
é o fato de que a gente tem o incesto, é a relação sexual entre o filho com a mãe. É o incesto da mãe com o filho. Entendeu? Essa é a primeira interdição que aparece quando você vai estruturando uma sociedade. Né? E essa interdição do incesto, ela é muito importante, né? Porque, vamos comparar, se você pegar, você que tem, as pessoas que têm cachorrinho, gato, né? O cachorrinho ele vai crescendo, né? Aí até que chega um determinado momento em que ele atinge a maturidade hormonal, sexual, né? E ele vai querer transar, né? E ele vai movido pelo instinto, né? pelo cio, né? A fêmea dentro do cio. E se essa fêmea que entrar no cio for a mãe dele, ele vai se relacionar com ela também. Então não tem uma interdição para isso, né? Então, do nosso ponto de vista, então, é o incesto, está ocorrendo o incesto. Né? E isso que nos diferencia, né? Porque o humano, quando ele vai chegando na maturidade sexual, ele ocorre uma busca por uma fêmea que seja fora do grupo familiar. Né? Ele vai buscar isso num outro grupo, vai procurar outra mulher que não seja a mãe. Né? Embora haja um apego afetivo, emocional, até sexual do ponto de vista infantil, né, pela mãe, mas quando ele vai atingir essa maturidade sexual, ele já vai fazer isso com uma fêmea de outro grupo. Né? Então isso é o primeiro organizador social que aparece nos estudos antropológicos, né, da sociedade humana. Né? Isso que vai trazer, inicialmente, né, a organização em termos da cultura. Né? Então, quando você vai pegar os antropólogos, os arqueólogos, né, estudando a sociedade humana, hoje eles datam mais ou menos em torno de 45 mil anos, né, os registros das cavernas encontrados, né, que se tem palpável, né, os registros de pinturas, de imagens, de alguma coisa que está sendo simbolizado. Né? Então, provavelmente ali aconteceu alguma coisa que diferenciou o homem dos outros animais. Né? Provavelmente ali começou a ocorrer esse primeiro marco civilizatório, que é a questão da interdição do inseto, vai tornar o homem civilizado. Né? E aí o que acontece? Quando acontece essa interdição, né, o homem, o jovem, ele é interditado, né? Ele não pode ter relação com as fêmeas do grupo, né? E ele vai procurar fora pelo impedido disso. E ao mesmo tempo existe na criança, no jovem, existe o que o Freud chamava de o horror ao excesso. É uma sensação que a gente tem de que te impede, né? Que te barra, que te interdita para ter relação com a mãe, entendeu? A não ser se houver uma situação de doença, de problema psicológico grave, que vai continuar, a criança, o jovem, vai querer ficar tendo relação com a mãe, entendeu? Tem que ter uma doença aí, mas o normal da sociedade é que isso vai ser feito fora. Né? Então, quando você encontra isso, o que acontece quando você para e pensa nisso? Isso também fez com que o homem, na medida que ele tem que procurar fora, né, aí ele vai formar um outro grupo familiar, né, aí os machos e as fêmeas, né, os homens e as mulheres, eles vão ter que procurar outros fora, né, os meninos que
se tornarem maduros sexualmente, eles vão ter que se relacionar com pessoas de outras famílias, né? E vão trocando isso. Isso nas tribos, em todas as tribos ocorre isso, né? Você vê que se você pega as tribos brasileiras, né? Você vê que tem a área central da tribo, né? E você tem as ocas, né? E cada oca daquela é uma família, né? Isso que o Lévi-Strauss estudou e levou de volta para a Europa na época, né? Porque o europeu tinha essa visão, né? O indígena, ele seria primitivo, ele seria equivalente a uma criança, né? Porque ele andava nu, né? Então, e eles tinham essa coisa do europeu, aquela coisa de se achar superior a qualquer outra civilização, que é uma tendência de toda a civilização, achar que a outra é inferior, né? E ele, de certa maneira, ele tinha essa postura, que é até política, de mostrar, estudando, né, que essas civilizações, elas tinham que ser respeitadas, né, que estavam sendo dizimadas, né, e muitas vezes porque as pessoas não tinham esse respeito por essas civilizações, né? Então ele mostrou isso, falou, não, existe uma organização sim, né? E as famílias, elas ficam nas ocas, separadas, né? E essa organização social existe, né? Então, isso está lá atrás, quando a humanidade começou a se organizar a partir dessa primeira lei. Depois foram surgindo outras leis de organização da família, né? A interdição da relação entre irmãos, né? Que ela já é um pouco mais fraca, né? A interdição da relação com o filho, com a mãe, é a mais forte, né? A interdição da relação do pai com a filha já é um pouco mais fraca, né? A interdição entre irmãos já é um pouco mais fraca, entendeu? Então, você às vezes encontra, às vezes até em lugares em que há, de certa maneira, uma certa autorização, né? Como a gente via estudos mostrando que no Nordeste tinha situações, pessoas morando na região rural, né? Em alguns lugares era até visto como até aceitável, né? O pai ter algum tipo de relação com as filhas. Então, mas isso existe uma interdição também para isso, né? Não é visto totalmente como natural, né? Mas é uma interdição um pouco mais fraca, né? Então, quando você pega e vai observando essas situações, essa questão da interdição, você pensa assim, num grupo humano que tenha se iniciado assim, e esse grupo humano vai buscando fora, né? Forma novas famílias, depois tem que sair fora, vai formar outra. E é assim que o homem é o único animal que está no planeta todo, né? Talvez se deva a isso, né? Ao fato de que, né, dessa interdição, né, foi fazendo com que o homem sempre tivesse na maturidade sexual buscar a fêmea fora, buscar fora. E assim a humanidade foi. E aí o homem passou a ser o único animal que está em todos os lugares do planeta, né? Então, essa é uma questão, né, que ela é problemática também, é organizadora da nossa sociedade, mas ela é problemática também ali na relação. Você imagina a relação familiar, né, onde ocorrem situações de afeto, né, e ocorrem ligações fortes do filho com a mãe, dos filhos com os pais, relações de amor, de afeto, né, e a criança, ela está crescendo, né, nesse ambiente, e é importante que esse ambiente que haja essas balizas civilizatórias ali, né, e é o que ocorre com a gente, né. Só que o Freud tem um estudo, né, que ele chama os 3 ensaios para o estudo da sexualidade infantil, né. Então ele vai, através desses trabalhos,
tentar mostrar para as pessoas, né, que a criança ela tem uma sexualidade, né? A criança ela também tem uma busca de prazer na relação com as pessoas, entendeu? E a gente tem que lidar com isso, né? Não sei quem já teve filho, né, muitas vezes para pensar, né, ou leva até o caso lá para o consultório, né? Mas o que está acontecendo que a criança está se masturbando, né? Então, doutor, eu percebi que ela está se esfregando, né, e está se fazendo aqueles movimentos, né, e o que eu faço com isso? Né? A pessoa chega apavorada, né? O que eu faço com isso? Nossa, o problema vai precisar dar algum remédio, né? O que eu faço? Eu bati, eu fiquei brava, mas eu não sei, eu acho que estou achando que isso não é muito certo. E aí a criança começa a lidar com essa situação de um jeito estranho. Achando que está errado, né? Oi? Acho que a criança fica achando que está errado de fazer isso, né? Porque a mãe fica muito preocupada com isso, né? Fica impedido, né? Então, né, e aí a gente acaba